Boa tarde a todos, Thiago Mocelin do canal Livros de História e vamos continuar o nosso estudo. Vem cá para a tela. Agora a gente vai trabalhar o capítulo 2, Conteúdos e Métodos de Ensino de História, breve abordagem. É o capítulo 2 da primeira parte. A gente começou na primeira parte, agora a gente vai para o capítulo 2 da primeira parte. E a gente vai trabalhar essa abertura do capítulo 2, essa abertura História Antiga na Escola Primária e o subitem Pátria, Moral e Civismo. A gente vai fazer esses três tópicos aqui nesse vídeo. Tudo bem? Então, vale um comentário que agora a autora começa a apresentar, então, a história do ensino de História na educação básica brasileira, do Brasil independente. Então, essa história tem início a partir da independência brasileira. Então, o período do Brasil colonial ele não é abordado pela autora. E essa história que ela vai narrar começa com a independência brasileira. Tudo bem? E aí vale mais um ponto. Esse primeiro subitem que será trabalhado será a história do ensino de história na educação primária. Pode ser que você nunca ouviu falar de educação primária. Então eu preciso te informar o que era a educação primária. Hoje a gente não tem mais esse termo. Só que até 1971 havia esse termo, educação primária. A educação primária era os 4 primeiros anos da educação das crianças, ou seja, a criancinha entrava com 7 anos na escola e mais 4 anos até os 11 e podia se estender por mais 2 até os 13. Então essa educação primária que a gente vai abordar agora nesse início de capítulo é a educação dos 7 aos 11 anos, podendo se estender até os 13. É quando a criancinha entra na escola. Se a gente tentar fazer uma associação com a educação de hoje, não é muito legal fazer isso, mas eu vou fazer. É como se fosse até a 5ª série atual. Então a criança entrou e ia até a 5ª série, sendo que naquela época não havia creche, não havia o ensino infantil lá, o ensino infantil não existia. Existia da criança de 7 até os 11 anos, podendo se estender até o 13. Então pensa que é como se fosse de quando a pessoa entra na escola até os 11 anos, 12 anos de idade, entre 11 e 13 anos, tá bom? Era a primeira escola. Tudo bem? Então, vamos lá para a tela. Aqui, Opa, tinha esquecido onde apertar. Vamos lá. Então, o conteúdo encarregado de veicular uma história nacional e como instrumento pedagógico significativo na constituição de uma identidade nacional. O ensino de história associava-se a lições de leitura para que se aprendesse a ler utilizando temas que incitassem a imaginação dos meninos e fortificassem o senso moral por meio de deveres para com a pátria e seus governantes. Moral e civismo. Volta aqui para mim, olha só. Isso aqui é bem fácil de entender. Assim que o Brasil se torna independente, lá com Dom Pedro I, o que se tem a necessidade de fazer? De se afirmar uma identidade nacional. Nós não somos mais parte do Império Português. Agora nós somos brasileiros, nós temos uma terra própria, nós temos interesses próprios. Você está entendendo? Então, nada mais natural do que políticas que fomentem o nacionalismo, a formação dessa identidade nacional. O que é ser brasileiro? Você está entendendo? Quem é o brasileiro? Essa questão do dever para com os governantes, do dever com a pátria, do amor à pátria, do patriotismo, ela começa a ser desenvolvida aqui. E o ensino de história, ele começa a ser instrumentalizado como uma ferramenta de fomento para o estímulo de fomento ao patriotismo. Você está entendendo? Então é natural.
é um senso moral, senso de dever para com os governantes, para com a pátria, de defesa do território, de amor às nossas riquezas naturais, né? O orgulho de ser brasileiro. Então, é a partir desse momento que se cria, que se instrumentaliza a história com esse objetivo. Então, o objetivo da história, num primeiro momento, é esse. É isso que a autora está falando. O ensino de história ele foi criado, né, logo a partir da independência, ele foi instrumentalizado para isso, para formar a identidade nacional. O amor à pátria, o senso moral, o dever com os governantes. Consegue entender? É isso que a autora está falando. Tudo bem? Avancemos. Pátria, moral e civismo no ensino de história. Inicialmente, o ensino de história era obrigatório apenas no primário complementar. Então, aqui, o que ela está falando? Se lembra que eu falei antes para vocês que a gente está tratando agora do ensino de história no primário. O primário, não é o primário. Primário, já expliquei para vocês que era os 4 primeiros anos, podendo se estender por mais 2, que aí chamava-se de primário complementar. O ensino de história era só nesse primário complementar, não era nesses 4 primeiros anos, era nos dois posteriores. Tudo bem? Então fica com essa informação aí. Aí a próxima informação é essa daqui, ó. O ensino de história sagrada fazia parte da doutrina religiosa e era mais difundido do que a história profana ou laica, ou seja, a história que a gente estuda hoje, permanecendo nos planos de estudos de muitas escolas públicas, mesmo após o advento da República e a separação entre Igreja Católica e Estado. A narração da vida dos santos e de heróis profanos denominava-se história biográfica e era defendida pelos educadores da época como um modelo pedagógico para as classes elementares. Olha só, o que a autora está falando? Né? Que o ensino de história era só no primário complementar. E além disso, ela complementa dizendo que no ensino normal, nos 4 primeiros anos, havia o ensino de história sagrada, ou seja, a história da igreja, tudo bem? A história do cristianismo, né? A história religiosa. E essa história religiosa, ela era mais veiculada do que a história brasileira. Olha só que coisa, né? Então, inicialmente, a história, como a gente estuda hoje, a história do Brasil, ela estava num nível, digamos assim, inferior à história do cristianismo, à história da igreja. Só que a professora adiciona, tem elementos que a história que veio, a história do Brasil, a história que a gente estuda hoje, ela pegou características dessa história sagrada que se estudava também. Porque nessa história sagrada estudava-se os feitos dos grandes santos, os milagres, né? O Jesus, não se estudava a história de Jesus, a história de Moisés, a história de Abraão. Percebe que nessa história sagrada, bíblica, né? Tem sempre o herói, né? Tem sempre os personagens principais. Poucas vezes tem, né, as classes, né, os movimentos sociais, são histórias mais individuais. Você consegue perceber isso? Se você pegar a Bíblia, né, a história, não é que se você pegar a Bíblia, ela era ensinada desse modo. De repente as pessoas podem ensinar a Bíblia hoje de outro jeito. Mas na escola primária, a Bíblia, essa história sagrada, era ensinada a partir dos grandes heróis, dos feitos de Jesus, dos feitos de Moisés, dos feitos de Abraão, né, dos feitos de Josué. Então tem uma figura individual, né, heróica, né, muito forte. Então você percebe que não é à toa, não será à toa que a história do Brasil, que depois
que hoje a gente estuda, né? Hoje já mudou um pouco, mas até pouco tempo atrás, né? Ainda hoje, a gente não bota em relevo Dom Pedro I, Dom Pedro II, Tiradentes, Barão de Mauá, Duque de Caxias, Ernesto Geisel, Castelo Branco. Percebe que a gente conta uma história com ênfase nos grandes heróis? Ou pelo menos é normal essa contação de história com base nos grandes heróis e personagens individuais? Então, isso vem, né, dessa relação que a história do Brasil, né, tinha com a história sagrada. São elementos que migram de um lado para o outro, nessa interseção de histórias. Tudo bem? Avancemos. Avancemos, que o assunto é interessante. Olha lá. A narração da vida dos santos e de heróis profanos denominava-se história biográfica e era defendida pelos educadores da época como um modelo pedagógico. Ou seja, acreditava-se que isso era um modelo pedagógico, isso ajudava no aprendizado, você focar nos elementos individuais, nos grandes heróis, nos vultos históricos. Tudo bem? Isso era um modelo de ensino. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai passar... Então, isso era o ensino de história que a autora apresenta para a gente no Império. Tem muito mais coisa que a gente poderia falar, né? Que eu estudei na faculdade, que tem livros que eu leio, mas a gente vai trabalhar o que a professora trouxe para o livro. Então, no livro, ela trouxe que no ensino de história na época imperial, né, formou-se uma identidade nacional, né, que a base era os grandes heróis, né, a formação da identidade nacional. Tudo bem? É isso que ela está falando. Vamos lá. Agora a gente vai passar para na República, o ensino de história na República. Aqui é interessante agora na República que tem né? Vejamos. Novos programas curriculares buscam sedimentar uma identidade nacional, ou seja, continua a ideia da formação da identidade nacional. Continua. Até hoje isso continua. Se você olhar, até hoje isso continua. Agora com menos vigor. É até uma crítica que eu faço à terceira versão da Base Nacional Comum Curricular. Mas continua isso. Então, por meio da homogeneização da cultura escolar, no que diz respeito à existência de um passado único na constituição da nação. Integrar setores sociais anteriormente marginalizados no processo educacional, sem, contudo, incluir nos programas curriculares a participação deles na construção da nação. Agora, volta aqui. Olha só. A partir da proclamação da República, lá em 1889, né, a gente tem uma dificuldade a ser superada. Né? Em 1888, a libertação dos escravos, né, a abolição da escravidão. Então você tem um novo elemento, né, que se insere, né, no quadro social brasileiro, que são esses ex-escravos. Né? Então, como é que agora você vai formar um passado único dessa nação com a inclusão desses ex-escravos? Porque você acha que antes, quando os ex-escravos ainda eram escravos, eles eram contidos na história, eles estavam presentes na história nacional? Negativo, né? Na época imperial, né, a origem do povo brasileiro era europeia, era de ascendência branca, portuguesa, europeia, né? Isso foi o ensino de história, né, da época imperial, né? Agora, como é que vamos incluir os negros nesse passado único dessa nação que sempre se disse europeia, ascendente portuguesa, branca, cristã,
Agora você tem um elemento diferente que está entrando. Você tem um elemento negro, não cristão, de origem africana, que vai ter que fazer parte de uma mesma tradição. Caramba, dificultou, né? E aí, como é que vai ser feito isso? Né? Então é uma dificuldade que o autor coloca, a autora coloca. Vejamos. Né? Então qual é a solução? Né? Aos trabalhadores livres que emergiam em substituição aos escravos, deveria inculcar determinados valores para a preservação da ordem, obediência à hierarquia, de modo que a nação pudesse chegar ao progresso, modernizando-se segundo o modelo dos países europeus. O conceito de cidadania, olha só isso daqui que interessante, criado com auxílio da história, serviria para situar cada indivíduo em seu lugar na sociedade. Cabia ao político cuidar da política e ao trabalhador comum restava o direito de votar e de trabalhar dentro da ordem institucional. Os feitos dos grandes homens, seres de uma elite predestinada, haviam criado a nação. Essa elite predestinada quem? Né? Branca e descendente europeia. E os representantes dessas mesmas elites cuidariam de conduzir o país ao seu destino. Então perceba que a autora ela traz, o que ela traz? Ela traz a ideia que Eric Hobsbawm, um historiador egípcio, ele denomina de as invenções a invenção das tradições nacionais. Você consegue entender? Uma solução que foi desenvolvido, né, foi trabalhar o conceito de cidadania, dando um direito de voto, né, mas colocando um direito de voto relativo, tá? Um direito de voto relativo, porque para ter o direito ao voto, lá no início da República tinha que atender quesitos, né, de renda, então os negros não participavam, mas é uma sinalização, o dia que você tiver a condição, você vai poder ingressar, né, no corpo de votantes, né? Então, o que está sendo feito aqui? Está sendo feita a invenção das tradições nacionais. A gente está integrando o negro no corpo de cidadãos brasileiros, mas colocando eles no seu devido lugar. Olha só, você faz parte da sociedade, mas cabe a nós, elite branca, descendente europeia e cristã, né, o destino de conduzir esse país ao progresso. Fique aí com um direito relativo de voto, um direito de trabalhar. Se um dia você conseguir chegar a uma renda, você vai ter o direito de votar. Por enquanto, você tem que tentar ficar rico para ter esse direito. Só que fomos nós brancos, cristãos e descendentes de europeus que criamos essa nação. Fomos nós. Cabe a você trabalhar. Agora você já não é mais um escravo. Nós te demos esse benefício de não ser mais um escravo. Tudo bem? Então, a história, ela começa a ser contada dessa maneira. Ela continua discriminando. Percebe isso? Beleza. Avancemos. Avancemos. Olha lá, no caso do Brasil, as tradições inventadas, foi o que eu disse lá da ideia do Eric Hobsbawm, deveriam ser compartilhadas por todos os brasileiros e delas deveria emergir o sentimento patriótico. Haveria história exclusiva da elite branca, com olhos voltados para a Europa e para a evocação de uma mestiçagem que seguia passiva o rumo dos acontecimentos. Então é o que eu estou te falando. A história, ela continuou sendo contada como a história dos grandes heróis da elite branca, descendente europeia e cristã. É como que se os negros, né, e os índios, eles não fizessem parte da história.
Você consegue entender? Então, é uma história que foi contada racista, por aqueles que construíram essa nação. Os brancos se dizem os construtores da nação, a elite branca de ascendente europeia, portuguesa, né? Então, os negros e os índios, eles são excluídos da nação, né? Por quê? Né? Tentativa de coesão social. A desculpa foi essa: nós temos que fazer uma história nacional una. Então, essa foi a história una contada. Tudo bem? Avancemos. Volte aqui. Em 1930, a partir da criação do Ministério da Educação, houve a sedimentação do culto aos heróis da pátria, consolidando Tiradentes como herói nacional e os festejos também nacionais do 7 de setembro. Método de ensino voltado para a memorização. Então, perceba que desde a época do Brasil independente, do Primeiro Império, até 1930, o ensino de história, né, ele veio avançando, até se consolidar no modelo de 1930. Porque o modelo de 1930 ele criou o Ministério da Educação, que proporcionou uma política educacional mais centralizada. Antes de 1930, cada província, né? Cada província, lá na época do Império chamava-se província, depois estados, né? Tinha a liberdade de fazer os seus planos de ensino de histórias individuais. A partir de 1930, há uma maior centralização dos planos de ensino, dos currículos. Então, o que é importante a gente saber? Que a história era ensinada principalmente para a formação da identidade nacional, a partir dos grandes heróis, do exemplo moral desses grandes heróis, né, do culto das datas cívicas, o 7 de setembro, né, o 15 de novembro, a proclamação da República, o Dia do Soldado. Então, desfiles cívicos, participação das autoridades, né, das autoridades públicas nessas datas cívicas e, principalmente, com o modelo de ensino de história, além de privilegiar a identidade nacional, era com base na memorização. Isso é muito importante ficar explícito. O que é o ensino de memorização? Que dia o Brasil foi descoberto? Né? Qual é o dia da proclamação da República? O que aconteceu, né? O que aconteceu no dia X do governo de Dom Pedro I? Você está vendo? A pessoa quer saber, era memorizar, era decoração. Não que isso não seja importante, mas você só decorar as datas, né? Além de dar um trabalho mental muito grande, ele não te permite fazer reflexões de permanências e rupturas, causas e consequências, né? Reflexões mais profundas. Então, era um ensino de memorização. Até 1930, então, formação da identidade nacional, memorização, culto aos grandes heróis. Esse era o ensino de história. Pode ser que você veja alguma coincidência ainda com alguns professores de história de hoje, né? Pode ser. Então, voltemos. Olha só. O método de ensino era voltado para a memorização, então. Simplesmente com a decoração de nomes e datas dos grandes heróis e dos principais acontecimentos da história nacional. As escolas passaram a preparar com muito esmero as comemorações e festas cívicas, utilizando estratégias pedagógicas que envolviam músicas, teatros, desfiles e toda uma série de rituais, com a participação de alunos e suas famílias ao lado de autoridades públicas. Saber história era dominar muitas informações, o que na prática significava saber de cor a maior quantidade possível
de acontecimentos de uma história nacional. Tudo bem? Eu, particularmente, eu acho que tem coisas aqui que são interessantes, né? Eu acho que o ensino de história também é para formar a identidade nacional, né? Eu particularmente, eu gosto do patriotismo, né? Do dever à pátria, do amor à pátria, de você exaltar os grandes heróis nacionais. Eu gosto disso também. Só que aqui está falando que era só isso, né? Era só isso. Esse era o ensino de história. Não havia reflexões mais aprofundadas. Tudo bem? Então, vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente volta. Tudo bem? Abraço.